O Evangelho, segundo narrativa de Mateus, no seu capítulo 25, verso 41, nos diz: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Uma palavra de alerta, uma palavra um tanto que pesada, em que encontramos o Senhor Jesus Cristo, no chamado sermão profético de Mateus 24 e 25, falando de um acontecimento que é o juízo final. Geralmente ouvimos falar muito a respeito do amor de Deus, das misericórdias de Deus, das compaixões de Deus. Mas não ouvimos falar a respeito da santidade, da justiça, da ira de Deus. E nesse capítulo nós vemos o Senhor Jesus falando sobre o juízo final. Então, algo que irá em breve acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar, como diz no verso 31 desse capítulo 25 de Mateus: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Qual será o tempo em que este grande acontecimento será realizado? O tempo da sua volta. Esse tempo é totalmente incerto. Não encontramos uma data precisa, como muitos querem sugerir, mas existe uma grande interrogação. Os sinais que estão contidos nesses dois capítulos são notórios nos nossos dias. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos e também para nós que a melhor maneira de aguardarmos ao seu retorno, ele falou a respeito das duas parábolas, as parábolas das 10 virgens, parábolas dos talentos, e nas 10 virgens, 5 virgens eram prudentes, que tinham azeite em suas vasilhas, e 5 virgens nécias, pessoas que não estavam constantemente com o conteúdo deste azeite nas vasilhas. E o noivo tardou, e essas noivas insensatas acabaram os seus azeites e elas saíram para comprar. E quando voltaram, o noivo já tinha se apresentado. E aí elas não puderam entrar, porque a porta já estava fechada. E elas clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, essa é a maneira que devemos ter com a volta do Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar vigilantes, sóbrios, para este grande
encontro com o Senhor Jesus Cristo. Cristo agora voltará para juízo e também para recompensa. É o que o texto nos diz aqui nesses versos 31 a 46. Cristo, ele estará reunindo pessoas, umas às suas direitas e outro às suas esquerdas. E a volta do Senhor Jesus é algo que nós devemos estar sempre vigilantes, sempre com o nosso azeite em quantidade, porque de uma hora para outra soará a trombeta, e o Senhor, que hoje é um advogado, alguém que é um mediador entre Deus e os homens, aquele que está à direita do Pai intercedendo por nós, aquele em que nós podemos recorrer nas nossas orações, nas nossas aflições, ele sofreu as mesmas circunstâncias, as mesmas necessidades que nós temos neste mundo. Então, ele é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E dessa maneira ele está desempenhando um papel. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Este é o seu papel, este é o seu trabalho. Ele pode dizer: aonde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos reunidos em meu nome, ali estaria eu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então o Senhor Jesus Cristo é o nosso elo, é o nosso intermediário, é aquele em que podemos recorrer como uma espécie de nosso defensor, mas um dia ele virá com uma outra função. Ele estará vindo como justo juiz. Ele estará sentado no trono para julgar. E daí não poderemos mais recorrer a ele. Ali será feito uma espécie de um veredito final. Ali estarão pessoas à sua direita, em que ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E também ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Palavras que encontramos na Bíblia Sagrada, não são palavras nossas, mas são palavras que o Senhor Jesus proferiu. E isso nos mostra um veredito eterno, uma sentença eterna, um julgamento que será reto, um julgamento em que demonstrará a perfeita justiça de Deus no mundo de pecadores, onde Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Nós vemos que o mal, ele está imperando livremente, e muitas das vezes surgem dúvidas
a respeito de como Deus, se é soberano, ele pode ser justo, ou se é justo, como pode ser soberano. Mas Deus será glorificado ao aplicar justo juízo, e o juízo final dará resposta às suspeitas de que ele deixou de se importar com a justiça. Então, este será o grande julgamento. Este será o momento decisivo. Cada pessoa receberá de Deus aquilo que lhe pertence. Aqueles cuja fé professada se expressou numa nova vida, esses estarão com o Senhor Jesus. Mas aqueles que não quiseram esta vida com o Senhor Jesus Cristo, a sentença será a condenação. Por isso, os resultados serão eternos. Não haverá mais nenhuma possibilidade de retorno. E hoje, o Senhor Jesus Cristo é o grande advogado. Um advogado de defesa. Aquele que pega as nossas causas e, através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, ele nos concede a justiça de Deus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo cumpriu esta justiça maravilhosa que somente ele conseguiu ali na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, escrevendo na sua epístola aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 5, verso 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele que não tinha pecado, naquele momento lá na cruz do Calvário, ele recebeu os nossos pecados. Para quê? Para que nós recebêssemos a sua justiça. E dessa maneira, nós somos justificados diante de Deus e podemos receber deste advogado, defensor da nossa causa, o perdão dos nossos pecados. Mas um dia, o Senhor Jesus, ele virá não mais como advogado, não mais como uma espécie de sacerdote, mas ele virá como juiz. E o apelo que devemos fazer é que estejamos à sua direita, nesse grande e terrível dia do juízo final. A pergunta é: você estará à direita ou à esquerda do Senhor Jesus Cristo? Você tem aceitado o Senhor Jesus pela fé ou você tem rejeitado? Como aquela grande multidão que, no julgamento do Senhor Jesus, diante de Pilatos, Pilatos perguntou ao povo judeu: o que preferis, Barrabás ou Jesus, o Nazareno? E o povo gritou em alta voz: Barrabás, Barrabás. E o que farei com Jesus, o Nazareno? E o povo gritou: crucifica-o, crucifica-o. Dessa maneira, a nossa vida, ela é baseada por escolhas, por decisões. E a melhor decisão que podemos fazer é estar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Queremos o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que você tenha um bom senso e que o Espírito Santo de Deus te ilumine para que você esteja ao lado do Senhor Jesus nesta vida e neste juízo final, você seja um daqueles que estarão do lado direito do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Que muitas almas cheguem ao conhecimento da verdade, essa verdade que liberta, que somente o Senhor Jesus pode nos conceder. Amém.